Bom, o Brasil ele lidera o ranking de cesáreas no mundo, né? O que você acha que levou a essa desvalorização do parto normal aqui no Brasil? O Brasil ele tem os ingredientes perfeitos para ter esse número enorme de cesáreas, né? Os motivos que eu falei, os motivos clínicos da cesárea são esses que eu falei. Então você guarda esses 10% para lá, que são pessoas que têm que fazer cesárea mesmo, porque quando não existia cesárea, morriam os bebês, então tá tudo certo. Agora, quando a gente estende a mais do que 10% de cesáreas, a gente vai cair em outros problemas, né? E o Brasil tem todos esses problemas. Problemas, por exemplo, da parte médica, né? E não só do médico, da equipe como um todo, né? Não só o médico especificamente, a enfermeira, as demais pessoas. O médico, ele tem 3 Ds importantes que eu acho, que um deles é a disponibilidade, ou seja, alguns lugares tem plantão 24 horas, outros não. O médico e a equipe não recebem para estar de plantão 24 horas. A disposição significa o perfil do profissional para atender. O que acontece no Brasil é que é colocado o médico para atender o parto normal, sendo que o perfil de atendimento profissional para isso é da enfermeira. Então teria que ser colocada a enfermeira para atender o parto normal e o médico para realizar a intervenção ou a cesárea se precisasse, né? O outro ponto-chave é a deficiência técnica, né? Médicos que não aprenderam dessa forma ou que desaprenderam porque pararam de fazer, e o ensino que ainda está muito falho nas universidades, né? Então, juntam-se ingredientes perfeitos para terem médicos que não têm prática de trabalhar com parto normal. Do lado da instituição, tem 3 Ds também, que é o D do despreparo, o outro D do desinteresse e o outro do dinheiro. O que acontece? No despreparo, desde a parte organizacional do sistema, do fluxo mesmo, para a instituição é muito mais vantajoso que tenha hora marcada as coisas do que as coisas aconteçam de forma imprevisível, né? Aí um desinteresse, por quê? Porque se não tem um órgão acima dele exigindo que ele faça daquela forma e ele está ganhando bastante dinheiro com aquilo daquela forma e está funcionando, ele não vai ter interesse em mudar, né? E a parte do dinheiro, o que acontece? A cesárea é um procedimento cirúrgico, então as tabelas que o hospital recebe de pagamento para cesárea, em termos de taxa de sala, de gasto de materiais, é muito maior do que de parto normal. Então ela tem interesse que se faça cesárea. E tem uma outra questão também que acaba acontecendo muito: bebês que nascem de cesárea com hora marcada fora de trabalho de parto têm maior índice de internação em UTI neonatal. E a UTI neonatal, ela tem um ganho enorme para o hospital. Então, para o hospital é interessante que tenha internações em UTI neonatal, mesmo que sejam 1 ou 2 dias, coisas mais leves, né? Então, o Brasil tem todos esses ingredientes: falta de disponibilidade, falta de perfil da pessoa que está atendendo o parto, deficiência técnica, falta de interesse da instituição, despreparo da instituição e a parte de dinheiro. Então, e aí fala, mas nos outros lugares do mundo não tem isso, né? Sim, tem. Argentina, México e Chile são países que têm muito parecido com o Brasil, que estão ali competindo com o Brasil. Não é só na Copa América de futebol. Nesse né? ranking também. E né? nesse o Brasil está péssimo, né? O Brasil caiu na primeira fase da Copa América, então o Brasil está ganhando no que não deveria ganhar, que é nas cesáreas, né? Então, o que acontece é que o Brasil tem esses ingredientes. Aí você fala, mas por que na Europa não tem isso? O que acontece de diferente lá? O que acontece de diferente lá é que lá sim tem disponibilidade, porque o médico ele é um funcionário contratado do hospital e ele trabalha em esquema de plantão, só ele não é autônomo. A parte de perfil lá, a enfermeira que atende o parto não é o médico. A parte de deficiência técnica não tem, porque a educação continuada é feita sempre. O cara que é funcionário do hospital, ele é obrigado a se atualizar. O médico brasileiro ele tem que pagar do próprio bolso para ir no congresso. Então, essa coisa acontece muito mais lá na Europa. Na parte da instituição, a instituição, como é uma instituição pública, muitas vezes ela não visa lucro, né? Então, ela visa melhores resultados a longo prazo, né? E o parto normal tem muitos melhores resultados a longo prazo, então ela investe realmente nisso, né? Então, por isso que lá na Europa você vê essa diferença, países com 10, 15% de cesárea no máximo, e os países latino-americanos, e no setor suplementar principalmente, com 80% de cesárea. E como reverter isso daqui aqui no Brasil, esse cenário? Você vê alguma luz? Você lembra do Pedro Álvares Cabral? Chegar para ele lá e falar, viu, vamos fazer diferente aqui o jeito de colonizar o Brasil? Na verdade, eu penso assim em todas as áreas. Eu acho que tem muitas questões aqui nos países que foram colônia de exploração, como foi o Brasil, que a coisa começou errado lá atrás. Mas tudo bem, não temos a lâmpada mágica do gênio e não temos também máquina do tempo para voltar no tempo. O que a gente tem para fazer daqui para frente? Bom, eu acho que os pontos-chave são: primeiro de tudo é pegar nessa questão da mulher, porque a mulher é a pessoa que faz com que o movimento aconteça. Se nenhuma mulher quisesse parto normal, estava tudo quieto e todo mundo estava fazendo cesárea. O movimento de parto normal está crescendo, de parto humanizado está crescendo, porque as mulheres estão falando, opa, pera aí que o corpo é meu, eu quero decidir, eu quero ter meu parto normal, né? Então, assim, o ponto-chave é pegar nas mulheres
mas não nessas que estão, essas já estão fazendo o papel dela, nas que estão ainda desinformadas por achar que a cesárea dói mais, achar que a cesárea é melhor, que é menos arriscada. Então, é a questão de informação. Isso que nós estamos fazendo agora é um canal importantíssimo, né? De informação para as mulheres, para elas saberem, não, calma, tem caminhos bons para o parto normal, e o parto normal é mais seguro que a cesárea a maioria das vezes, 90% das vezes o parto normal é mais seguro que a cesárea, né? Então, acho que ponto de informação da mulher, a disponibilização de anestesia é uma coisa muito importante, porque a dor realmente pega em alguns pontos, e uns 15% dos partos aí que terminam com anestesia e terminam parto normal, acaba virando cesárea onde não tem anestesia, né? E principalmente a parte de confiança da mulher, que foi minada nas últimas décadas, porque se falou para ela, não, você não consegue ter o parto, sua mãe não conseguiu, sua irmã, sua tia, sua prima, ninguém consegue, você não vai conseguir também, né? Então a gente fala que é o empoderamento da mulher, devolver para ela o poder sobre o seu próprio corpo, sobre a decisão e saber que ela pode. Aí você resolve, porque você vai ter muito mais mulheres pedindo por esse movimento. E aí, logicamente, que nos outros Ds, eu já até fui falando como resolver, né? É você tornar os médicos funcionários dos hospitais e deixar ele 24 horas por dia de plantão e ter basicamente só esse sistema de atendimento 24 horas por dia, treinar esses médicos principalmente, colocar equipe transdisciplinar, ou seja, incluir a enfermeira no parto, incluir as doulas no parto. E as instituições têm que vir de cima algumas coisas, né? Através da ANS no setor suplementar, do Ministério da Saúde no SUS, mas vir regras de cima dizendo que tem que aumentar os índices, mas não que tem que aumentar porque tem que aumentar, porque a curto, médio e longo prazo é melhor para todo mundo, para a população em geral, para aquela pessoa que está passando por aquilo, né? Então, eu acho que da parte financeira tem algumas coisas que tem que ser revistas também, parte do financiamento em relação à espera pelo trabalho de parto, que isso não foi visto até hoje, mas acho que esses são os principais ingredientes.